Olá, eu sou o Wagner, membro do PET Física, e eu vou ser o professor nesse conteúdo de área e volume. Nós vamos estudar a área, que é uma figura plana, que a gente estuda ela em duas dimensões, no caso largura e altura, e o volume, que é uma figura espacial, que a gente vai trabalhar com as três dimensões, que é a largura, a altura e o comprimento, que no caso aqui está escrito base, mas é o comprimento. Vamos começar pela área, que é uma figura bidimensional, que a gente começa a estudar coisas que a gente já conhece. Bom, a área é um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície, que é expressa em unidades quadradas, que no caso centímetros quadrados ou metros quadrados. Bom, a ideia intuitiva de área, ela vem desde lá dos egípcios, dos gregos, porque ela veio por conta do estudo da geometria, que a palavra semântica significa medir terras, porque eles mediam muito as terras, principalmente as áreas delas. E para poder medir essas terras, eles precisavam usar a unidade de medida, e nessa unidade de medida precisava criar um padrão de medida. Como eles criaram esse padrão? Bom, eles pegavam um quadradinho desse aqui, que vocês estão vendo, quadradinho desse aqui, e colocava que esse quadradinho aqui valia 1 aqui, valia 1 aqui, de tamanho. Então, se esse quadradinho aqui vale 1 aqui, vale 1 aqui, aqui nós temos dois quadrados. Para medir a área disso aqui, a gente tem dois quadrados. E aqui a gente tem um quadrado, só que essa parte aqui do quadrado, ela encaixa bem aqui. Então, a gente tem mais um quadrado e a mesma coisa aqui. Essa parte aqui encaixa bem aqui, mais dois quadrados. Então, o tamanho desse quadrado, esse paralelograma, é a soma de toda a área preenchida por esse quadrado, que no caso são 4 quadrados. E aqui nesse triângulo que a gente está vendo, se aqui a gente tem aqui um, e aqui a gente tem também 3. Só que o resto não está preenchido aqui. Se a gente pegar esses 9 quadrados e dividir pela metade, a gente vai ter 4,5. Vamos ter 4 quadrados e meio. O pessoal mediu as áreas assim, que é uma maneira muito fácil. Só que com o tempo a geometria ela foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e hoje a gente consegue resolver esse problema de área de uma maneira muito mais simples. Em vez de ficar contando quadradinhos, precisaria aperfeiçoar a maneira como a gente mede a área. E é isso que eu vou mostrar para você agora. O cálculo da área ele é feito como? A gente sabe que por esse ser um quadrado, esse lado aqui tem tamanho L. E esse lado aqui também tem o tamanho L. A área que a gente apresentou lá, desse quadrado, vai ser L vezes L. Que no caso seria como L ao quadrado. Então, para a gente medir a área de um quadrado, a gente tem que multiplicar as duas laterais dele. E aqui nesse retângulo, a gente vai medir como? Chama essa distância de uma distância H. E essa parte de baixo, que a gente vai chamar de uma distância B. Tranquilo? O cálculo da área disso aqui, esse retângulo, vai ser a multiplicação da altura vezes essa base. No caso de um triângulo, a gente vai relevar o quê? Para poder fazer o cálculo da área. A gente também vai levar em consideração a altura desse triângulo e o tamanho da base dele. Então, a área desse triângulo, de um triângulo qualquer, na verdade,
pode ser calculada como a altura vezes a base dividido para 2. Por quê? Lembra que aqui, ó, a gente tem um triângulo, só que quando a gente tem um quadrado, a gente divide esse quadrado ao meio, aqui de um ponto a outro, ele fica no formato de um triângulo. Então a gente pode dizer que um triângulo pode ser a soma dessa altura vezes essa base dividido para 2. Aí a gente agora vai calcular a área de um losango. Tem duas distâncias que a gente pode usar, que é a distância daqui, desse ponto até esse ponto, que a gente vai chamar de Dzinho, e tem essa distância aqui, ó, que é a distância desse ponto a esse ponto, que a gente vai chamar de Dzão. Para a gente calcular a área desse losango, a gente multiplica as duas distâncias, que é Dzão vezes Dzinho, e divide para 2. E aqui nós temos um trapézio. Como a gente calcular o trapézio? O trapézio ele tem duas bases, que no caso é essa base aqui, que é uma base menorzinha, e tem essa base aqui, que é uma base maiorzinha, que a gente chama de Bzão. E tem a altura dele, altura H. O trapézio, como a gente faz? Cálculo da área. A gente soma de duas bases, uma base maior com uma base menor, multiplica pela altura e divide tudo isso por 2. Agora tem um círculo. Um círculo, achar a área dele, a gente vai depender de uma coisa, do raio dele, que é a distância desse ponto aqui a toda a borda do círculo. Para calcular a área desse círculo, vamos colocar a área, a gente usa o π e multiplica pela distância do raio, o tamanho do raio, ao quadrado. E assim a gente consegue calcular basicamente as áreas mais fundamentais da geometria. Só com isso aqui dá para já resolver muitos problemas. Que com a combinação de áreas de algumas coisas, a gente pode calcular separadamente as áreas de uma figura um pouco mais complexa. A gente sempre tenta buscar nessas figuras mais complexas essas áreas fundamentais. E depois a gente só soma todas as áreas e a gente consegue achar uma área mais complexa. Por exemplo, aqui, ó, tem esse exercício que tem essa figura e aqui nós temos toda essa área aqui que está preenchida. E ele sabendo aqui, ó, sabendo que P é o raio da semicircunferência de centro E, então essa distância aqui é o raio, como mostra a figura acima. Determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, dado o número π igual a 3. Ele quer a área dessa figura aqui, que aparentemente é um pouco complexo, mas na verdade é simplesmente um triângulo somado com uma meia circunferência. Primeiro, nós vamos achar a área desse triângulo aqui e depois nós vamos achar a área dessa semicircunferência. A área do triângulo que a gente viu foi que a área é igual à altura vezes a base dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. E também tem a semicircunferência. Uma circunferência, a gente viu que a área de uma circunferência é igual a π vezes raio ao quadrado. Coloca aqui círculo. Porém, aqui é só metade de uma circunferência. Então, a área dessa metade aqui de meia circunferência dividiria isso aqui por 2. Vamos primeiro tentar calcular aqui a área desse triângulo. Para calcular esse triângulo aqui, a gente teria que saber essa altura dele aqui, ó. Como a gente vai saber? Essa
distância aqui, a distância BC, ela é igual à distância AD. Então a gente coloca aqui que a distância AD é igual a BC. A gente pode dizer que, usando o teorema de Pitágoras, isso aqui, no caso, seria a nossa hipotenusa. Isso aqui é o nosso cateto oposto e isso aqui é o nosso cateto adjacente. Vou colocar isso aqui de x, né, que a gente quer saber. Então, 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Que no caso isso aqui vai ser 25, que é igual a x ao quadrado mais 9. Passando para o outro lado aqui, x ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9. Que 25 menos 9, no caso, seria igual a 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. X quadrado é de 16, x é igual a 4. Então, a gente achou o x aqui que é igual a 4 centímetros. Se isso aqui é igual a 4 centímetros, e essa distância aqui, ó, são uma circunferência. Então, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui. Se isso aqui estiver bem no meio, como essa distância aqui toda tem 4 centímetros, a metade seria 2 centímetros. Então, o raio da nossa circunferência é igual a 2 centímetros, que no caso seria essa distância EP. Agora que a gente tem a altura, a gente pode simplesmente encontrar a área do triângulo, que no caso a gente usaria essa pequena equação. Então seria que a área do triângulo seria igual a altura vezes base dividido por 2. Que a altura é igual a 4 centímetros vezes a base, que é essa aqui, que no caso seria 3 centímetros, que é a distância DC, que é igual à distância AB, dividido por 2. Aí aqui, 4 vezes 3 dá 12. Dividido por 2. E isso aqui vai ser igual a 6 centímetros quadrados. Agora nós vamos calcular a área dessa semicircunferência, que no caso seria πr ao quadrado dividido para 2. Que no caso, π ele diz para considerar como 3, e r, que é 2, que é a distância daqui até aqui, isso aqui é ao quadrado, dividido por 2. Então, seria 3 vezes 4 dividido por 2, que no caso isso aqui seria também 12 dividido por 2, que seria igual a 6 centímetros quadrados. Basicamente, a área dessa semicircunferência é a mesma área desse triângulo, só que eles só estão em forma diferente. Então, a soma total dessas duas áreas aqui seria total seria a área do triângulo mais a área da circunferência aqui. Que no caso seria igual a a 6 mais 6, que isso aqui seria igual a 12 centímetros quadrados. Então a gente encontrou o resultado da área total, que seria 12 centímetros quadrados. Assim conseguimos encerrar esse conteúdo de áreas. Agora vamos ver os volumes. Volume.
Volume para o matemático é o espaço ocupado por um corpo. Todo sólido geométrico possui volume e ocupa espaço. A unidade usual de volume é metros cúbicos, mas também pode ser calculado em centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, mas o que mais todo mundo usa é metros cúbicos. O volume, basicamente, a gente consegue calcular todo o preenchimento dentro de um sólido. É tudo que é preenchimento nele. E como a gente calcula esse preenchimento? Tem umas equaçõezinhas ainda que a gente pode usar para calcular esse preenchimento, beleza? Bom, vamos começar com as figuras mais básicas para poder calcular esse preenchimento. Vamos primeiro ver o volume de um cubo, que esse volume ele é calculado como? Tem a base do cubo, que a gente conhece. Tá? O cubo ele é feito por vários quadrados, formados por vários quadrados colados um no outro. Então, essa área aqui, a gente pode pegar essa área e multiplicar, no caso que esse preencheu aqui, multiplicar pela altura do cubo. No caso aqui, a altura H. A gente pode pegar esse lado aqui, né? Lado 1, lado 2. E com isso, a gente calcula a área e multiplica pela altura. Assim que a gente consegue calcular o volume de um cubo. E de uma esfera, como a gente consegue calcular o volume de uma esfera? Bom, também não tem muito segredo. Ele é calculado com uma equação que a gente chama de equação aqui, ó. Que 4 dividido por 3 πr ao cubo. Lá quando a gente calculava a área de um círculo, a gente usava r ao quadrado. Aqui a gente está usando r ao cubo, tranquilo? E de um cilindro. O cilindro basicamente tem a mesma lógica aqui do cubo. Tem essa parte de baixo aqui, que é a área da base do cilindro. Que essa área da base do cilindro nada mais é do que a área de um círculo, de uma circunferência. Πr ao quadrado. E a gente calcula toda a altura do cilindro, vezes a altura do cilindro. A área da base vezes a altura dele. Numa pirâmide, a gente calcula o volume dela como? Com a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que a gente calcula a área da base e a gente não coloca logo como se fosse um quadrado, a área de um quadrado? Por conta que essa área da base aqui, ela pode variar bastante, entendeu? Entre quadrado e até um retângulo. Mas, por ser um retângulo ou um quadrado, não vai deixar de ter esse formato de pirâmide, tranquilo? E tem também do cone, que a gente calcula. Como a gente calcula a área do volume do cone? Ele é πr ao quadrado, que é a área da circunferência, vezes a altura, só que a gente divide tudo isso por 3. E tem também o prisma, que é isso aqui, que é esse formatozinho aqui, ele é muito utilizado também. O prisma, ele é calculado com a área da base também, que esse triângulo aqui, ele pode ser qualquer tipo de triângulo, equilátero, isósceles, pode ser qualquer tipo de triângulo, vai variar, vezes a altura dele. Aí aqui, eu trouxe esse exercício aqui do Enem, né, 2010, para ser resolvido, que é um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio e a aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Beleza. Esse porta-lápis aqui, essa parte aqui, ela é vazia, mas toda essa parte aqui, ó, ela é preenchida. Todo. São cubos, a gente sabe que o volume de um cubo é igual
a área vezes a altura dele. Como é um cubo, todos os lados são iguais. Então a gente pode reduzir simplesmente a L ao cubo, que no caso a área do cubo seria L vezes L, que a altura dele também seria L. Aí ficaria com L ao cubo. Então com isso, a gente vai fazer o quê? Que o volume total é basicamente o volume do cubo maior, do Mzão, menos o volume do cubo menor, que é o Mzinho. Com isso, a gente calcularia o quê? Que a aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menorzinho 8 centímetros. Então, a aresta no caso é o lado do cubo, no caso esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. 12 ao cubo menos 8 ao cubo. Bom, como eu já fiz esse cálculo, eu sei que esse 12 ao cubo aqui, ele vai ser 1728 e esse 8 ao cubo será 512. E essa subtração aqui, ela vai dar 1216 centímetros cúbicos. No caso, então, o volume total desse porta-lápis aqui, ele vai ser isso aqui, centímetros cúbicos. Então, essa foi a nossa aula de áreas e volumes. Espero que tenham gostado. Assistam as próximas aulas e curtam o curso. Valeu, obrigado.